Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica da Novo Tempo. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, pontualmente, nós temos um encontro marcado para abrirmos a Palavra de Deus e aprendermos mais sobre as parábolas de Jesus. Ao longo destas quartas, estamos aprendendo apenas sobre as parábolas de Lucas. Depois iremos também conhecer outras parábolas em outros evangelhos. Você sabe que esse método de ensinar por parábolas era muito comum nos dias de Cristo. E ele, como mestre do ensino, ele fez mão de lições da natureza, expressões das pessoas da sua época, situações do dia a dia, para trazer lições espirituais que ele buscava ensinar. E nessa noite, mais uma vez, nós vamos nos reunir para estudarmos mais um de seus ensinos. E hoje vamos aprender sobre a parábola da figueira, que é uma exortação para estarmos atentos para o grande dia da volta de Jesus a essa terra. Eu queria aproveitar e começar o programa de hoje mandando um abraço muito carinhoso para aqueles que já estão sintonizados agora no programa Escola Bíblica. E o primeiro abraço vai para Sinara Felau, ela que está em Bom Retiro, lá em Santa Catarina. Um abraço a todos os catarinenses, esse povo bonito que nos recebe com tanto carinho quando a gente visita o estado. Um abraço também para Daniel Giovanni Castro, lá no Paraná. Para Silvana Santos, em Curitiba, também no Paraná. Cristiane Andrade, de Natividade, no Rio de Janeiro. Maria Eliette, lá em Manaus, no Amazonas. Jaci Acioli, lá em Maceió, em Alagoas. Felipe Souza, em São José do Vale do Rio Preto, lá no Rio de Janeiro. Ana Paula e Eloá, lá de Fortaleza, no Ceará. E Ruth Soares, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Se você quiser colocar o seu nome também nas nossas redes sociais, ao começar o programa, sempre a gente manda um abraço carinhoso para esses que estão aí assistindo o programa. Nossa rede social, você conhece? No Facebook é facebook.com/Escola Bíblica NT e a gente faz uma live todas as quartas-feiras, no exato momento do programa. Você pode partilhar com seus amigos para que eles também assistam. E o nosso canal no YouTube é youtube.com/Escola Bíblica NT. Aproveita também para se inscrever na nossa página no Instagram, @Escola Bíblica NT. E ajude a divulgar esse programa que leva essa mensagem do ensino de Jesus, das parábolas de Cristo, para as pessoas que ainda não conhecem. Pois bem, estamos prontos para começarmos mais um programa. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, mas antes de começar o estudo, eu tenho uma novidade para vocês, uma surpresa, né? Nós temos aqui a cada quarta-feira estudado com as pessoas temas da Bíblia e no sábado, no Bíblia Fácil, o que estamos estudando é esse guia, Ensinos de Jesus. Ensinos de Jesus é um guia muito especial que nós preparamos com muito carinho e esse guia pode ser seu. Basta você ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga, faça sua inscrição, dando seus dados postais e nós vamos enviar esse guia para a sua casa. Se você quiser, a qualquer momento, mande para nós uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. Repetindo, 12 98100 1615. Agora, quando mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, coloque já o seu nome, e-mail se você tiver, CPF e os seus dados postais, porque nós precisamos deles para enviar esse material para a sua casa. Um outro detalhe, as pessoas que responderem ao questionário no final desse estudo poderão ganhar um DVD muito especial que nós gravamos lá em Israel. Esse DVD possui todos os 18 temas que nós temos no guia. E essas imagens e esse estudo é um estudo inédito que nós não vamos vincular no canal da Novo Tempo, aqui na TV, mas você pode ter através desse DVD. É um brinde especial para você. E você também está sendo convidado para visitar uma igreja adventista aos domingos à noite. Todos os domingos à noite, as nossas igrejas estão estudando esse mesmo tema do Ensinos de Jesus.
Por isso, acesse nosso site encontreumaigreja.com.br e descubra aonde tem uma igreja adventista mais perto da sua casa. Faça-nos uma visita no domingo à noite e você vai ser muito bem recebido para conhecer mais a respeito desses temas deixados por Cristo para mim e para você. Eu quero convidar então você a tomar sua Bíblia e hoje vamos estudar a parábola da figueira. O texto está em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 25. Vamos então olhar a Bíblia, Lucas 21, melhor, não 25, verso 29. Lucas capítulo 21, versos 29 em diante. O nosso tema de hoje, a parábola da figueira. Mas nós temos um hábito aqui no programa. A gente não começa a ler a Bíblia sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você para que nós orássemos antes do estudo. Pai querido, obrigado por estarmos reunidos e termos a Tua palavra em nossas mãos. Nós queremos estudar esse livro sagrado. Queremos entender a Tua mensagem para nós. Por isso, nos abençoa agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a leitura do texto. Lucas capítulo 21, versos 29 em diante. O texto assim nos diz: ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu queria olhar para esse texto e refletir com você em alguns detalhes. Aqui no verso 32, Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ora, se Jesus estava falando a respeito do dia da vinda dele, como que aquela geração não passou sem que o grande dia da volta de Cristo chegasse? Será que ele estava dizendo que as pessoas que ali estavam haveriam de testemunhar a sua volta em glória e majestade? Mas todas elas não morreram e Jesus não voltou pela segunda vez ainda? Como explicar esse texto? É muito simples. Aqui Jesus está nesta parábola mesclando os eventos do dia da vinda do Filho do Homem com a destruição de Jerusalém no ano 70. A mesma coisa que Jesus fez em seu discurso profético em Mateus no capítulo 24. Aqui em Lucas 21, você tem também um retrato, uma comparação dos eventos que anunciavam a chegada do exército romano destruindo Jerusalém no ano 70 e os eventos que falam da vinda do Filho do Homem. Assim, quando olhamos para esse texto, nós devemos entender que há aqui um duplo cumprimento. E quando Jesus disse que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, ele estava se referindo à destruição de Jerusalém, que só aconteceu de fato no ano 70, e muitos dos que estavam ouvindo passariam pelas dificuldades e provações daquele momento. Agora olhe para mais um detalhe aqui no texto. No verso 33, claramente Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra de Deus ela permanece eternamente e tudo aquilo que Deus fala, ele vai se cumprir. E Jesus faz uma advertência: acautelai-vos por vós mesmos, para que vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O que significa isso? Para muitos, a volta de Cristo será como um laço, serão pegos de surpresa. O conteúdo, o tema é a volta de Jesus. E Cristo, no verso 35, vai dizer: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Ninguém vai escapar a esse evento.
E no verso 36 ele deixa um conselho: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O tema desta parábola é a volta de Cristo a essa terra. Jesus voltará em glória e majestade. Cerca de 300 textos, apenas no Novo Testamento, falam a respeito da vinda de Cristo. E esta parábola é uma exortação para estarmos prontos para o dia da volta de Jesus. Agora, olhando para o texto, você percebe claramente os indícios de que a volta dele estaria próxima. Quando Cristo disse assim: assim também quando virdes acontecer estas coisas, sobre que Jesus se referia? Que estas coisas ele está falando? Nós temos que voltar um pouquinho no texto para entender então qual é o significado de estas coisas. E quando voltamos um pouquinho em Lucas capítulo 21, nós percebemos que no versículo 8, Jesus falou a respeito dos falsos profetas e falsos cristos. Ou seja, Jesus está advertindo que antes que venha o terrível dia do Senhor, o dia da volta dele, surgiriam falsos profetas e falsos cristos. Mas não é exatamente isso que nós estamos presenciando nos dias atuais? Pessoas se levantando dizendo ser o Cristo, pessoas anunciando ser Cristo. Você já viu matérias na TV sobre isso? Você já leu sobre isso? E o que dizer então dos falsos profetas? Pessoas que se levantam dizendo possuir uma mensagem para o tempo presente. Esses falsos profetas eram muito comuns nos dias de Cristo. Eram exorcistas, mágicos e que, com a sua falácia, arrastavam multidões para os desertos, para as montanhas solitárias, dizendo-se ser o Cristo. Assim também, como aconteceu nos dias de Jesus, que antecederam a destruição de Jerusalém, em nossos dias haveriam falsos profetas, falsos cristos. E o que nós vemos hoje também são sinais do fim, sinais de que a volta de Jesus se aproxima. O que mais Jesus se referiu por estas coisas? Vamos olhar para um outro texto, o versículo 9. E Jesus vai falar em Lucas 21, 9, a respeito de guerras e rumores de guerras. Assim como aconteceu nos dias de Cristo, e foi o Império Romano que invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu a cidade numa guerra terrível, também as guerras estariam sendo um sinal para a nossa geração, para nós que vivemos nos dias da volta de Jesus. Mas Cristo falou ainda a respeito de um terceiro evento. No versículo 11, Jesus fala de terremotos, fomes e epidemias. Você já percebeu que os terremotos têm aumentado cada vez mais, a intensidade deles? Você percebeu também que a quantidade de vidas ceifadas nesses desastres também tem aumentado? E o que dizer então das epidemias e das fomes que o nosso planeta vive? Locais onde as pessoas sobrevivem com $2 ao mês, que não têm condições de comprar alimentos, vida precária. O que dizer dessas novas doenças que surgem a cada momento? As pessoas estão morrendo com doenças que nem chegam a conhecer. Todos os dias temos uma nova doença e a ciência corre atrás das vacinas para tentar resolver os problemas. Você percebe que tudo isso são sinais do fim? Jesus falou que seria assim. E essa situação teve lugar antes da destruição de Jerusalém e também está tendo lugar agora, nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Que evento mais Jesus incluiu na sua relação profética? Versículo 12, Cristo vai falar a respeito da perseguição religiosa. E o que aconteceu com os primeiros cristãos? Eles foram perseguidos severamente. Olhe, por exemplo, para os discípulos, com exceção de Judas, que se enforcou, e João, que teve uma morte natural. Todos os outros 10 foram cruelmente assassinados. Os martírios já começaram desde os dias de Cristo e a igreja cristã foi severamente perseguida. E você talvez se lembre que quando o Coliseu Romano foi inaugurado, houve uma grande festa
E nesta festa de inauguração, não morreram apenas animais selvagens sacrificados aos deuses pagãos, mas também milhares de cristãos foram mortos. E esses cristãos estavam sendo mortos por sua fidelidade a Jesus Cristo. Então Cristo falou que antes que ele voltasse, também haveriam martírios. E quando nós olhamos para alguns países do mundo hoje, você já começa a perceber a fúria de Satanás contra os cristãos. E muitos já estão sendo mortos por seu amor a Jesus Cristo. Isso também é um sinal do fim. Que mais falou Jesus? Ele falou sobre martírios, falou também sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas. E esses sinais foram vistos quando se aproximava a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas esses sinais seriam repetidos quando a volta de Jesus estivesse próxima. E quando você olha para a história, é justamente isso que você descobre. Você percebe que em 1780 nós tivemos sinais no sol, quando às 10 da manhã houve um eclipse. Os animais voltaram para os currais, as galinhas para os seus puleiros. Repentinamente o sol deixou de brilhar. Você sabe que um eclipse é um evento perfeitamente previsível pela ciência, porque um eclipse é quando você tem a lua se interpondo entre o sol e a terra. Por isso a luz do sol não atinge a terra, nós chamamos isso de eclipse. O que acontece é que em 1780 não havia esse alinhamento de sol, lua e terra. Ou seja, nada justificava aquele eclipse que foi visto principalmente na Nova Inglaterra. Às 10 da manhã o sol deixou de brilhar. Certamente um evento sobrenatural, e nós entendemos ser um cumprimento da profecia de Cristo, aqui de Lucas capítulo 21. Na mesma noite, a lua apareceu vermelha como sangue no céu. E em 1833, nós temos um evento que as enciclopédias chamam de a chuva de meteoritos, a queda de estrelas. Foi nesse dia que milhares de estrelas caíram dos céus. E esse evento também nós acreditamos ser um cumprimento da profecia de Jesus. Ou seja, 1780, 1833 são datas importantes para anunciar que o tempo do fim chegou. E é nesse tempo do fim que Jesus voltará. Por isso, meus prezados amigos, eu e você devemos voltar-nos para a palavra de Deus, para a Bíblia, em busca de compreendermos melhor todos esses sinais. E Jesus falou ainda a respeito de orgias, embriaguez e preocupações. No texto paralelo de Lucas capítulo 21, você tem Mateus 24. E lá em Mateus 24, Jesus falou que assim como foram nos dias de Noé, seriam também nos dias da vinda do Filho do Homem, pois as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aqui em Lucas, Jesus fala da orgia, da embriaguez e da preocupação com as coisas dessa vida. Você já percebeu que a humanidade hoje sofre de 3 grandes males? Glutonaria, bebedice e preocupação com as coisas da vida. Para muitos, a vida se resume no comer, beber e vestir. E para estas coisas convergem todos os seus interesses. Não é difícil de entender como que a mídia, em todo o tempo, nos seus comerciais, na sua propaganda, fala apenas de móveis, imóveis e automóveis. Fala sobre comida, bebida e vestimenta. É isso que as pessoas estão procurando de uma forma desenfreada. Este também é um sinal do fim. E a busca por essas coisas leva a um vazio existencial. E muitas pessoas estão caindo no poço da depressão, porque a vida passa a perder seu significado. Querido amigo, querida amiga, você está entendendo o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite? Ele está dizendo que a vida não se resume a estas coisas, mas que estas coisas seriam um sinal do fim, de que a sua volta estaria próxima. Por isso, eu e você devemos nos preparar, porque Cristo está voltando em glória e majestade. Agora, Jesus deixa para mim e para você um conselho muito especial. Olha o que nos diz no versículo 36, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando,
para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. 2 conselhos Jesus nos dá aqui: vigiar e orar. O que significa vigiar? Vigiar significa estar atento em todo momento. Estar atento aos sinais descritos por Jesus nessa parábola. Estar atento ao momento em que o mundo está vivendo. Porque quando as pessoas falassem de paz e segurança, disse Cristo, eis que lhes sobreviria repentina destruição. Por isso, Jesus disse: vigiai. Olhai para esses eventos, assim como vocês olham para uma figueira e quando ela começa a brotar, vocês percebem que se aproxima o verão. Quando vocês virem essas coisas acontecer, saibam também que está próximo o dia da vinda do Filho de Deus. E o que Jesus quis dizer com orai? Orar significa ficar em comunhão com Deus em todo o tempo. Há pessoas que acham que a oração só pode ser feita numa igreja ou em casa, de joelhos. Não, a palavra de Deus nos ensina a orar em todo o tempo. Ou seja, não existem locais nem circunstâncias impróprias para a oração. A qualquer momento, você pode levar o seu pensamento a Deus e orar. Orar em todo o tempo significa estar em contato com o nosso Pai Celestial. E é apenas esse contato que pode nos preparar para o grande dia da volta de Jesus. Amigos, esta parábola contada por Jesus da figueira é uma exortação a estarmos atentos para o grande dia da volta de Jesus. E nós devemos olhar para os sinais no mundo físico, no mundo religioso, no mundo social, no mundo político. Todos esses sinais anunciam a chegada de um grande acontecimento. Este grande acontecimento é a volta de Cristo a essa terra, em glória e majestade. A palavra de Deus ensina sobre essa volta em vários textos. E em João 14, 1 a 3, Jesus fez a maravilhosa promessa: não se turbe o vosso coração, ou seja, não entristeça o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sim, Cristo vai voltar para buscar a todos nós. E a pergunta que eu faço para você é: você está se preparando para a volta de Cristo? É esse o tema da sua conversação? É esse o grande objetivo da sua vida? Certamente você tem alguém que você muito ama nessa vida. Eu tenho muitas pessoas, entre elas a minha mãe. E quando eu me tornei cristão e comecei a amar e aguardar a volta de Jesus, eu sempre desejei que a minha mãe também partilhasse dessa mesma experiência. Mas eu ficava pensando comigo, como que Deus vai alcançar minha mãe? Uma senhora que naquela ocasião tinha uns 60 anos de idade, semi-analfabeta, mal sabia assinar o nome. E eu ficava me perguntando, como que ela vai compreender esses temas da palavra de Deus? Como que ela vai entender que Jesus está às portas? Mas uma coisa eu fazia, eu não deixava de orar por minha mãe. E todas as vezes que eu chegava em casa da escola, antes de ir para a minha cama, eu ia no seu quarto, me ajoelhava aos pés da sua cama e ali orava e pedia: Senhor, abençoe a minha mãe, abre os olhos dela, para que ela veja as realidades da Bíblia, para que ela também se prepare para a tua vinda. E sabe que aquilo que eu e você não podemos fazer pelo argumento, pelo raciocínio, o Espírito de Deus faz. E como Ele trabalha de forma maravilhosa. O Espírito Santo trabalhou na vida de minha mãe de uma forma impressionante. Em uma noite, enquanto ela dormia, ela teve um sonho. E ela sonhou com a volta de Cristo. Mas quando ela viu Jesus voltando, ela viu vários anjos de um lado para o outro reunindo os salvos. E no sonho, os anjos recolheram a mim e meus irmãos que já estávamos na igreja, partilhando da fé em Cristo. E os anjos estavam nos levando para os céus. E em desespero, minha mãe agarrou um desses anjos e disse: eu também quero ir. E no sonho, o anjo volta-se para minha mãe solenemente e diz: você não pode, porque você não está pronta. Minha mãe acordou em prantos com essa mensagem do anjo: você não está pronta. Profundamente impactada pelo sonho,
ela buscou conhecer mais da palavra de Deus. Ela fez um estudo bíblico, destes que oferecemos aqui no Novo Tempo, e ela abriu seu coração para a presença de Cristo, tomou sua decisão e foi batizada. Hoje, minha mãe está com 83 anos de idade, mas que alegria eu tenho no coração em saber de que essa mensagem que nós pregamos aqui na Novo Tempo é uma mensagem que minha mãe abraçou há muitos anos atrás. E minha mãe é fiel a Deus, uma serva fiel que está aguardando o grande dia da volta de Jesus. Amigo, a parábola da figueira é uma exortação. Jesus está voltando e eu e você precisamos nos preparar. Nós precisamos abrir nosso coração à influência benfazeja do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer os sinais ensinados nesse livro. E nós precisamos fazer uma entrega completa, para que quando Ele voltar, eu e você estejamos prontos para recebê-lo. Alguém escreveu certa vez: todo aquele que faz o preparo para esta vida e nenhum preparo para a vida futura é sábio por um momento e nécio por toda a eternidade. Você está fazendo o preparo para a vida futura? Você está buscando na palavra conhecer do que vai acontecer daqui para frente? Você está procurando interpretar os sinais dados na palavra de Deus sobre a proximidade da volta de Cristo? Pois eu quero convidar você agora a buscar de todo o seu coração conhecer mais sobre esse assunto, conhecer mais a vontade de Deus e se preparar para o glorioso dia em que Ele vai voltar. A palavra de Deus nos conforta e nos diz: dentro em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Eu queria orar por você, para que essa esperança se concretize na sua vida. Pai Santo, obrigado por Tua palavra nesta noite, que nos mostra que Jesus está às portas. Obrigado pelos sinais que nos foram dados para nos alertar a respeito do grande dia. Que o nosso coração se abra à influência do Teu Espírito e que nós nos preparemos para o glorioso dia da Tua volta. Tudo isso nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.